Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu estou com o Evandro Monitor da Ilumac. Seja bem-vindo, Evandro. Muito obrigado pela presença. A honra é toda minha de participar do seu episódio, do podcast, estar nessa casa aqui. Para a gente é um prazer estar falando um pouquinho de conteúdo de vendas, falar um pouquinho do trabalho da Ilumac. Para a gente é uma honra. Maravilha. A gente tem uma pergunta... Obrigado aí. A gente tem uma pergunta clássica que é: quem é o Evandro na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Na fila do pão, rapaz. Na fila do pão, o Evandro é aquele que quer o pão quentinho, né? Na verdade, assim, eu sou de uma origem simples, consegui galgar aí alguns degraus, trazendo algum conforto para a vida, mas acho que sempre, como todo mundo que vive um ambiente de vendas, né? Sempre flertando com o seu próximo nível, né? Então tem que manter viva aí a ambição. Sou formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em gerenciamento de projetos e uma engenharia de vendas. Já estou na área de vendas há 5 anos, conduzindo o departamento comercial da Ilumac, é o que eu amo fazer, né? Lá a gente trabalha com equipamentos para proteção contra incêndio, né? Então é uma causa nobre que é salvar vidas, então realmente sou um apaixonado pelo que eu faço. Bacana. E você nasceu aonde? Você falou, tem uma origem simples. Conta um pouquinho da sua história. Sim, simples. Sou do interior também, né? Aqui de Bauru, mais para dentro do estado ainda. A empresa também que eu trabalho atualmente é de lá. Nasci filho de dois lavradores que depois se tornaram um funcionário público e uma comerciária. Então, o simples vem daí, assim, de pessoas simples, né? Tive uma educação também ali partindo da educação básica, depois indo para a universidade, mas sempre assim, buscando a evolução, partindo do simples e tentando deixar a coisa mais sofisticada possível. Bacana. E você fez a faculdade de administração, foi isso? A formação foi administração, depois eu fiz uma pós em gerenciamento de projetos, né? Tá ali dentro da administração, mas assim, um pouco mais voltada para uma questão de software até naquela época. A gestão de projetos era muito ligada a software, né? Uhum. Hoje já ficou mais aberta a outros universos. Depois eu fiz uma de engenharia de vendas, até para reforçar um pouco do que eu já vinha fazendo, né? Perfeito. E o que você atribui assim ao seu crescimento profissional? Na realidade, eu acho que assim, é dedicação, né? Eu não era da área de vendas, né? E eu acho legal essa bandeira que eu carrego, porque as pessoas têm aquela mística, né, de que vendedor é aquele falastrão, vendedor é aquela pessoa que é a mais popular da escola, é aquela pessoa que tem ali um jeito mais aberto, uma pessoa mais comunicativa. Obviamente, vender exige comunicação, exige algum repertório para se comunicar com pessoas. Porém, eu nunca tive esse aspecto, né, de ser um grande comunicador, mas sempre fui muito dedicado no que eu faço, muito estudioso, né? Então, eu acredito o sucesso até agora que eu tive, não só ali dentro da Ilumac, mas outras empresas também que eu tive sucesso, a entender bem os processos, entender bem o cenário onde eu estava inserido ali, o tipo de exigência do meu cliente, e essa dedicação nesse processo, acho que é o que faz a diferença. Bacana. E aí você passou por outras empresas antes de chegar na Ilumac. Qual que é a sua trajetória profissional? Até chegar na Ilumac, que é uma indústria, eu trabalhava no segmento de serviços, call center, operações de cobrança, né? Trabalhei muito tempo com praticamente uns 5 anos dentro desse universo de call center, também com meta, ambiente muito parecido com o comercial, mas com produtos diferentes, né? O produto, no caso, era o crédito que o cliente precisaria retomar, né? O nome dele, que ele precisava voltar a ter. E é difícil, né? Você trabalhar com um produto como esse. Uhum. Mas foi legal porque me preparou para um ambiente de muita exigência, muita cobrança. O ambiente de call center ele é bastante exigente, assim, muita meta, muita métrica. Então me preparou para um ambiente comercial, mesmo naquele momento não imaginando que fosse para ir para dentro de um ambiente comercial, mas aquela vivência do call center, aquele nível de exigência, aquele tipo de prática, me preparou legal para depois assumir uma posição dentro do cenário comercial. Acabei me tornando um gerente comercial sem necessariamente ter sido um vendedor. Então isso também é uma coisa que muitas empresas acabam errando, pegando o seu melhor vendedor e alçando ele para a liderança, né? Uhum. E não é uma regra, né? Na verdade, às vezes você tem um grande líder que não necessariamente é o seu melhor vendedor, porque hoje eu acho que nós estamos tendo uma escassez de líderes, né? Alguns comportamentos e algumas características de liderança elas estão ficando escassas,
As pessoas estão muito procurando aqui aqueles atributos mais técnicos, esquecendo algumas coisas mais sociais e comportamentais, que na verdade são o principal diferencial de um líder, né? E então você não fez vendas quando você chegou na Ilumac, você já chegou direto como gerenciando o time de vendas, é isso? Não, na Ilumac eu fiz muita coisa antes de assumir o time de vendas, né? Na verdade, eu entrei na parte de faturamento, na parte administrativa. Tinha acabado de me formar em administração de empresas, então na parte de serviços eu já não me sentia realizado, porque basicamente era contato com o cliente, e eu queria ter um pouquinho mais de dinâmica e acessar um pouco mais a administração da empresa, né? Para fazer aquilo que eu gostava, que eu me sentia apaixonado em fazer, que era cuidar dos processos de uma empresa. Então eu procurei essa oportunidade. A minha família tinha um contato com o núcleo familiar lá da Ilumac, né? Uma empresa que tem o seu núcleo familiar. Meus pais prestavam serviços para a família da Ilumac. E aí eu acabei recebendo essa oportunidade de entrar lá, mas assim, fiz essa parte de base, né? Trabalhei no faturamento, compras, assumi a gestão do compras, depois eu voltei para a área administrativa ali dentro do departamento comercial, sendo um suporte aos vendedores, até o momento que eu assumi a gestão do departamento comercial. Por um tempo, né? Até então, teve uma crise de liderança na época da empresa, a empresa estava trocando a liderança comercial, tinha essa liderança mais técnica, decidiram apostar em mim, né? Que não era essa liderança técnica, não tinha a vivência de vendas, porém entendia o negócio, já estava um certo tempo na empresa, entendia como era o mercado, entendia quais eram as exigências do cliente, apostaram, me deram a oportunidade e graças a Deus tem dado certo. Legal. Eu tenho uma crença que o cara, para ser um bom vendedor, ele tem que ser bom em pelo menos 3 atributos, né? Primeiro, ele tem que entender muito do que ele está vendendo, e acho que era o seu caso. E o segundo atributo, ele tem que ter a parte técnica na comercial, mas isso é treinável também. E o terceiro é entender muito bem de gente. Então, provavelmente você já tinha essas duas, né? Só faltava entender um pouco mais da parte técnica. E tem uma outra observação também, né? Você trabalhou com compras, é o outro lado do balcão. Então, você já tinha sido testado nessa área da negociação, né? Porque nada mais é do que isso, né? Compras e vendas é dentro da área de negócio. Então, você já tinha sido testado do outro lado do balcão, né? Sim, eu até imaginava quando comprava, eu sempre escutava as mesmas técnicas dos vendedores, né? E quando eu fui para o vendas, eu hoje preparo meu time falando de como o comprador se comporta. Só que quando a gente vende, você tem um repertório de técnicas e de situações mais diversas para se falar com o comprador. O comprador acaba não estudando também essa questão da negociação. Eu vejo até assim, isso como uma deficiência. Os compradores têm aquele sistema antigo ainda dos desdenha para comprar, aquela prática antiga, mas realmente ter trabalhado no compras ajudou a entender na cabeça pela visão do comprador, mas muito mais por uma questão de empatia. Eu concordo com essa questão desses 3 atributos, mas eu acho até que eu começaria pelo terceiro, né? Porque é aquele que ele é pouco treinável, né? Ele está mais ali dentro das características pessoais de cada um, entender e gostar de pessoas, né? Vendas, você vai ter que se relacionar com pessoas, então eu acho que a diferença de um grande vendedor é realmente entregar a solução e garantir que essa solução seja eficaz para o seu cliente. E aí ele precisa gostar, porque o processo de venda ele é cíclico, não acaba, então isso tem que ser constante. Não pode estar olhando só ali para a comissão. Chegou minha comissão, acabou o processo com essa venda. Não dá para ser assim. Então eu começaria por entender e gostar das pessoas, né? Ter empatia. E aí depois a parte técnica do produto e das técnicas, e isso com a dedicação com certeza é totalmente treinável. Cara, e você tem um perfil diferente da maioria dos vendedores, você é um vendedor acadêmico. Então, você passou por todos os processos, então, estudou empresa, então estudou como administra uma empresa, parte de administração. Depois você falou que você fez engenharia, você fez pós em? Fiz pós em gerenciamento de projetos e engenharia de vendas. Perfeito. Gerenciamento de projetos, que então como administra a empresa, como que toca um projeto, como que entrega, né, aquilo que foi vendido, e depois em engenharia de vendas. Pensando nesse cenário, o que você vê de gap
entre os vendedores que não são acadêmicos? Qual que é a diferença entre o vendedor acadêmico e o vendedor técnico, não, prático? Eu acho assim que o prático, ele fica com muita confiança nessa vivência e acaba, de repente, não conseguindo evoluir tanto por não absorver esse repertório mais técnico, né? Então, talvez seja uma questão de crença. O acadêmico que não esquece, que esquece todo o benefício da prática, também pode cair no mesmo erro. Então, acho que, na verdade, é o equilíbrio entre os dois, né? Eu gosto até do que o Caio Carneiro fala, né? Que vender treina, treina não vende. Então, se entre um e o outro na balança, realmente a parte prática, que é a vivência, né? Você aprende fazendo, né? Não tem melhor forma de aprender do que fazer. Hoje em dia, felizmente, tem diversas organizações de educação corporativa que ajudam muito a trazer esse conteúdo técnico, acadêmico. Vendas é uma ciência, né? Acho que já está mais do que claro isso aí, que tem uma série de processos, tem uma série de coisas que podem ser implantadas, mas precisa da prática. Então, tanto o vendedor mais prático, ele precisa, para evoluir, absorver o conteúdo acadêmico para que ele possa absorver públicos novos, né? Atingir públicos novos. De repente, se ele fala só com um cliente de um certo nível, ele vai sentir a necessidade do conteúdo acadêmico para avançar em outros mercados e outros níveis de clientes dentro daquele mercado. E o prático, na verdade, o acadêmico é a mesma coisa. Se ele está só focado em ser muito técnico, falar de muita linguagem, quando ele precisar ir para a prática para um vendedor, para um nível de cliente que compra bem, mas que não está interessado naquele tipo de argumentação, tipo de repertório, ele também vai ter dificuldade. Então, o equilíbrio entre os dois perfis é o que é interessante. Bacana. E, cara, que matéria que tem em engenharia de vendas? Como é que separa o caderno ali? Eu até achei curioso esse curso aí, porque, poxa, engenharia de vendas. Mas, na verdade, é um nome bonito para um curso focado em vendas, né? Na verdade, ele pega do básico, mas muito mais de uma administração de vendas, né? Então, assim, vender não é só colocar o pedido, atender uma necessidade pontual do cliente, mas, assim, os cálculos matemáticos financeiros básicos para você entender até algumas técnicas de venda, né? Como o BAT, né? Você entrar com a sua melhor alternativa para fazer uma negociação. Você tem que ter, no mínimo, uma ideia de contraste de números ali para poder, durante uma negociação, ter uma ideia quais são os seus mínimos, o máximo qual que é a sua margem para não trabalhar no negativo. Então, acho muito importante o vendedor, ele também ter esse tipo de preocupação, né? Se ele está vendendo no azul, não só na escala, né? Poxa, consegui vender em boa parte, ter uma venda grande em unidades, mas assim, como é que está a sua margem? Você está conseguindo calcular isso bem? Então, assim, eu acho que o legal desse curso foi que ele trouxe bastante coisa de cálculo, sabe? Cálculo de estoque, cálculo de matemática para você, matemática financeira no caso, para você administrar bem a venda, né? Olhando, no caso de um empreendedor, mas acho que todo vendedor ele tem que se comportar assim, sendo empreendedor daquilo que ele está fazendo, né? Então ele tinha ali a matéria, a disciplina de pricing também, para você conseguir fazer a composição de preço. Exatamente. A formação de preço era uma coisa que eu já fazia, né? Antes de absorver ali a gerência do departamento comercial, eu já trabalhei muito próximo da formação de preço da empresa e tal. Eu sempre gostei muito dessa área contábil também, então sempre foi uma área que eu tive facilidade. Vi muito na época da faculdade, eu dei monitoria na faculdade na parte de contabilidade. Então eu me interessei, me aproximei dessa área de pricing e revi isso na engenharia de vendas. Mas eu vejo isso como um gap ainda nos vendedores, né? O pessoal está muito focado ali em como bater a sua meta, todos os cálculos de atingimento de meta, mas assim, de venda saudável, de entender essa parte de formação de preço e pricing, realmente fica um pouco deficiente. É uma coisa que eu sempre disse também, que assim, vendedor que vende tem a dar com pau. Agora, vendedor que faz boas vendas, são poucos, que é o cara que vende com lucro. Então, não adianta nada o cara, dentro de uma competição ali, dentro de um bid, o cara vencer pelo melhor preço. Porque geralmente, assim, óbvio, né? Salvo exceções e portes de empresas, estrutura, mas geralmente o cara que vence por preço, ele não executou bem a venda. Ele só vendeu porque era o que cabia ou era o mais atrativo ali para o bolso de quem estava comprando. Outra situação também são as empresas que sempre vêm por preço. Então, eu tenho uma frase que eu uso bastante que é: quem vem por preço, vai por preço. Então,
Se o cara comprou de você porque você era mais barato, pô, ele não tem nenhum tipo de fidelidade, ou às vezes não entendeu quais são os diferenciais daquilo que você faz. Para mim, o vendedor bom é esse, é o cara que vai lá e vende com uma margem segura para a empresa continuar aberta. Eu sempre digo aqui, né? Se a gente vendesse só para esse cliente, ele conseguiria pagar pelo menos o processo dele, né? E isso deixar a gente ia conseguir pagar o almoço com isso. Então é um ponto, porque principalmente serviço, né? Sim. Serviço, geralmente o cara fala, tem o cara aí, o cara tá com horas em aberto, então vende por qualquer preço, porque qualquer preço é lucro. Só que tem alguém pagando o custo desse cara. Então, se você não conseguir precificar isso direito e vender com qualidade, geralmente você começa a perder mais tempo com aquele cliente que está pagando só para cumprir a tabela. E se aquele cliente que sair, que te dá o lucro, se aquele cliente que te dá o lucro sair, você está ferrado, porque você não consegue nem atender o que não te dá mais lucro, né? Isso é um sinal de um negócio saudável, né? Você não ficar refém de um só cliente. E aí você tem que ter um bom time comercial para entender o mercado e extrair boas vendas, como você disse, Adriano. Assim, eu acho importante, a gente percebe assim, o vendedor que ele está inseguro, né? Essa venda aí que é o atalho, aquela venda que o negócio é o preço, ou uma série de concessões foram dadas ali para criar o atalho entre a decisão do cliente, que muitas vezes já ia acontecer, né, com um pouquinho de paciência, mas às vezes o vendedor que está inseguro, ele não está certo, ele não cumpriu os processos tradicionais de um departamento de vendas, como por exemplo, venda é processo, na realidade, né? Então assim, quando você não cumpre o processo, você só está olhando para a ponta e para o resultado, bom, deixa eu olhar para a minha semana. A minha semana, poxa, eu olhei minhas projeções, eu estou aquém da metade do que seria minha meta. Aí você começa a buscar esse atalho. Então, na verdade, o vendedor que cumpre os processos, ele não precisa entrar nessa tônica de buscar o atalho, de fazer qualquer negócio, porque eu falo muito isso para o cliente também. Ele falou, bom, se você compra, né, os produtos da Ilumac é porque você gosta, o produto te atende. Se eu fizer qualquer preço, né, e a gente percebe muito isso, na prateleira de preço, o meu produto não é o mais barato. E eu sofro exatamente como o serviço sofre esse tipo de pressão por preço. Mas eu sempre falo para ele, se eu for fazer esse preço, se você tentar me enquadrar, né, pegar a Ilumac e tentar colocar dentro da caixinha desse concorrente que você quer equalizar em preço, a empresa não para de pé. E aí amanhã você não vai ter essa empresa que você gosta. Então, peraí, você está querendo comprar realmente o produto da Ilumac? Você quer o produto da Ilumac, você está comprando o produto da Ilumac, você quer pagar esse preço porque você quer ter a série de vantagens que o produto traz. Então, se eu fizer qualquer coisa diferente de preço, né, não vai sustentar no mercado, amanhã você não tem mais esse fornecedor para te atender. Então, as pessoas não pensam muito nisso, pensam muito no agora e tal, então é difícil você vender valor. Mas é um trabalho que, como vocês fazem aqui no digital, gerando autoridade, enfim, através de multicanais, multisistemas, multitécnicas, a gente precisa entregar valor ao mercado, o cliente precisa enxergar o que você produz, para você sustentar o seu preço. É claro que dependendo da negociação, a escala, principalmente para a indústria, né, que vive da escala, você consegue melhorar suas margens, aplica uma condição de preço diferente, porém tem o que é insustentável, aliás, o que é praticável e aquilo que é insustentável, você precisa caminhar sempre respeitando essas diferenças, né? E a questão também quando a gente fala, né, de valor, a gente precisa vender valor, né? Quando a gente fala isso, eu tenho a impressão que algumas pessoas percebem o valor como um pagamento mais caro para gerar mais lucro para aquela empresa que está vendendo. E na realidade é isso que você falou. A Ilumac provavelmente pode ser, não ganha por preço, né? Porque ela ganha por qualidade. Então, ela ganha por qualidade porque ela gasta com treinamento. Investe, mas o dinheiro é o mesmo, né? Sim. É a venda que paga o treinamento interno para você entregar mais qualidade. É a venda que paga, muitas vezes, um material melhor para que você entregue qualidade. Então, quando a gente fala de valor, a gente está falando de tudo isso que tem que ser reinvestido na empresa para que, de fato, você entregue qualidade, para que, de fato, o cara perceba aquilo como valor. Aqui, por exemplo, a gente tem uma metodologia própria, que é o Trust Marketing, que é marketing de confiança, né?
O Trust Marketing, ele foi criado porque lá no olho da revolução digital, quando todo mundo começou a olhar para marketing digital, a gente estava aqui no interior de São Paulo, né? Também sou caipira. E a gente olhava, quando a gente começou a empresa, a gente olhava para as agências grandes de São Paulo, DM9, todas essas agências. Falava, cara, a gente tem que ser que nem essas agências, tem que ter esse nível de criação, tal, criar coisa muito boa, tal. Só que aqui, o varejo, o comércio que tinha aqui, eram comércios pequenos, que mal e mal o cara fazia um folheto. Então, pela geografia, a gente falou, vamos atacar as indústrias, que acho que é ali que a gente vai ter um pouco mais de futuro. Só que esse negócio de marketing B2B, ele é razoavelmente novo. Então, marketing B2B era fazer feira, fazer evento e anunciar na revista Ney. Né? Os canais limitados, né? Eram bem limitados, a segmentação era baixa e as pessoas não sabiam de fato se aquele dinheiro estava voltando ou não do anúncio. Com certeza volta. Assim, evento é um negócio que funciona muito bem. Evento, feira, isso funciona muito bem. Mas você não tinha ali a métrica que a gente tem hoje com o ROI. Então a gente começou, virou uma empresa escola. A gente tinha que pegar o cara que estava fazendo publicidade, que era basicamente faculdade de história, que o cara aprendia lá, não rolava mais no mercado. Quando ele chegava aqui, a gente tinha que treinar. Aí começaram a nascer os gurus lá de marketing digital e dando treinamento e não sei o quê. Só que grande parte desses caras nunca tinha comido uma pizza na agência, nunca tinha ficado até mais tarde trabalhando numa agência. O cara simplesmente viu uma oportunidade, criou um produto e começou a vender curso. E a hora que o cara chegava aqui, o cara não sabia nada. E o pior, o cara tinha aprendido coisas erradas. Então a gente teve que criar a nossa metodologia. E o cara que viesse para trabalhar já como efetivo, não era nem estagiário, a gente tinha que treinar o cara pelo menos uns 3 meses para o cara ficar apto para entregar qualidade. Então, quem que pagava esse treinamento no final do dia? Então, no final das contas ali, a gente tinha que vender com uma margem um pouco maior, porque a gente tinha que pagar toda essa construção. E aí o mercado começou a melhorar, né? Muita gente começou a ir para o digital, hoje nem se fala, né? Mas hoje a gente já recebe algumas pessoas um pouco mais prontas. Mas na época era cru do cru. Tem outra questão também, tem muito sênior que você fala, cara, não dá nem para estagiar. Não dá pra gente contratar como estagiário. Porque o cara vai pulando de galho em galho, não aprende nada, virou um profissional de LinkedIn. Tá trabalhando com o nome já faz muito tempo, né? Muito tempo. E tem muitos que nem tá trabalhando com o nome. O cara, ele entra em determinada agência dizendo que ele sabe isso, isso, aquilo. Aí faz home office. O home office dele é procurar outro trampo. Aí o cara fica lá procurando outro trampo e tal. Eu sou isso aqui, nessa. Fica 3 meses ali, pula para outra com um salário maior. Então o cara acaba virando sênior em 1 ano. O cara é sênior pela força da contratação e falta de mão de obra. Na hora que você coloca o cara para trabalhar, o ovo não para de pé ainda, né? Mas é uma realidade que a gente vê também dentro da área de vendas. Eu vejo muito assim, essa educação corporativa, né? Você vai nos grandes treinamentos, aí o pessoal da G4, do Vende-se, e isso tudo sempre na capital, né? No interior a gente fica ali, poxa, olhando de longe, precisa se deslocar para receber esse treinamento, para se atualizar com relação a essas questões todas. Mas existe uma realidade dentro de cada mercado. Né? E realmente essa atualização, às vezes o cliente ele olha para isso e vê esse benchmarking grande, né, vem de cima e coloca como uma régua para tudo e todos. E não é bem assim que funciona. Então, a própria realidade de vendas, a gente vai para alguns treinamentos, as coisas são ditas, olha, chega, você tem que fazer assim, e não é bem assim. Então, assim, a realidade do seu mercado, ela precisa ser absorvida e você precisa criar um método, como vocês fizeram aqui para o negócio de vocês, mas eu acho que isso se aplica para todos. Então, Sim. Eu fico muito temeroso. Às vezes eu participo de alguns treinamentos e tal, e eu vejo o pessoal sendo assim, super motivado, não, o que eu vou fazer? Eu falo, calma, você precisa ver se isso funciona para você. Uhum. É a realidade do seu cliente, do seu mercado. Se você agregar esse valor como está sendo dito, você vai conseguir vender. Né? É legal vender com margem, mas você precisa vender, você precisa parar de pé. Então, assim, o equilíbrio entre você agregar faturamento, crescer receitas com vendas saudáveis, você precisa começar e depois, sim, e vai agregando valor, vai formando novos produtos, agregando, cruzando com o que você já tem, novas receitas, novas fontes de receitas. Hoje, só vender, só produzir, só um tipo de situação já não resolve mais. Você precisa de um
ecossistema girando em torno do seu produto, do seu serviço, cada vez mais, porque as pessoas precisam de uma série de soluções. Hoje em dia você está querendo o seu cliente como fã da marca, não basta ser só um cliente, você tem que ter ele próximo, tem que ter ele sendo uma pessoa que te promova, né? Então a gente tem muito isso lá, assim, de ficar muito atento à satisfação do cliente, focar muito em deixar o cliente satisfeito. Agora há pouco mesmo, antes de entrar na sala aqui, já estava resolvendo uma pendência ali para tentar deixar o cliente satisfeito, o que não é fácil, né? Porque são pessoas, então, sob uma pressão, enfim, sobre situações adversas, e a gente precisa lidar com isso, principalmente quando você tem uma carteira grande, né? Cara, eu vi que você fez o treinamento do Vende-se lá, né? Eu queria primeiro, né, perguntar como que foi a experiência, e segundo, fazer um comentário sobre... eu falei que a gente criou a nossa metodologia aqui, mas a gente precisava dar um nome do jeitão que a gente fazia as coisas. Uhum. Então eu falei, não, é o nosso jeitão, é Beats, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos criar um nome, e aí desse nome a gente começa, como é que vai chamar? A galera que chegava, um falava que era persona, o outro falava que era avatar, o outro chamava de boneco. Eram uns nomes, cada um tinha um nome que tinha aprendido com um cara diferente. Aqui vamos, quem vota chamar de persona? Aí todo mundo, persona, então é persona. Vai chamar persona, e então a partir de hoje, persona é isso, isso, isso. Então a gente teve que meio que fazer um acordo ali, um SLA, entre uma convenção do que era cada coisa, para o negócio ficar, todo mundo tava falando a mesma língua. Fala a mesma língua. Isso aqui é banana, é banana. É banana nanica, é nanica. Vamos escolher a nanica. Então, basicamente, a nossa metodologia foi criada com isso e também abarcando coisas que tinham antigamente. Que, por exemplo, o Itaú. O Itaú construiu a marca deles sem dar um clique. Antes da Revolução Digital. Mas vai falar que o Itaú fez errado? Porra, não fez. E aí eu cansei de ver esses caras dando palestra e tudo mais, falando assim, não, porque esse negócio de branding aí não existe, esse negócio de branding não funciona para nada, não sei o quê. Ano retrasado, a gente participa todo ano do RD Station, do RD Summit. E aí a mesma galera falando que não servia para nada, falando, agora a onda é branding, porque tem muita concorrência, é branding. Você fala, porra, tipo, às vezes a sociedade são cegos guiando outros cegos. Então, se você tem um feeling ali e tem acredita em alguma coisa, cara, dá uma caçada ali que você vai encontrar. Então, a gente foi abarcando, colocando coisas dentro dessa metodologia. E aí eu vejo que vai lá o cara num treinamento de vendas e o cara fala, é SPIN. Aí, beleza, SPIN. Para mim, o SPIN é o norte. Beleza, vai vender com SPIN? É o norte. Tem gente que pega as perguntinhas, cara. Não, agora você tem que cutucar a dor. E aí o cara, o que implica se você não contratar o nosso serviço? O que implica se você não resolver esse problema? Aí o cara, posso perder meu emprego. Aí você vai falar pro cara, viu, se você não me contratar, você vai perder seu emprego. O cara pensa, vá merda, vou contratar do outro que é um pouco mais legal que você, né? Então acho que é isso, né? Cada um tem que encontrar a sua magia ali, como é que é o seu jeito, o seu tempero, e ter essa sensibilidade do tipo, cara, eu não vou ficar, sabe, usando a técnicazinha aqui pra ficar espremendo o cara. O cara ou gosta ou opta por nós ou não, mas ele tem que seguir um processo, né? Exato, assim, o pessoal se perde muito nisso. E, de novo, aquilo que a gente falou, né? Os cursos, os treinamentos sempre são muito positivos, porque eles te atualizam com relação ao que são práticas, boas práticas no mercado, porém, são práticas para produtos que têm um determinado preço, para um determinado público. Então, assim, B2B é uma coisa bem complicada. Não é todo mundo que é seu cliente. E dentro de alguns mercados, por exemplo, o meu mercado, ele é muito nichado. Produtos de detecção e alarme contra incêndio. Eles são obrigatórios para um determinado perfil de público. Ele visa atender uma norma. Então, assim, geralmente o cliente compra porque existe uma norma por trás que obriga ele a comprar. Muitas das vezes ele não quer comprar. Então, já parte dessa questão da pressão do preço aí. Eu preciso comprar, então eu vou comprar qualquer coisa. Então, todo o trabalho de marketing, ele ajuda a
colar esse valor. Então o brand, por exemplo, eu acho extremamente importante e eu agradeço muito ao excelente trabalho do meu departamento de marketing lá, porque ele facilita a venda. Porque se antes de chegar o argumento do vendedor, o cliente já se conectou com a marca, já conseguiu ter uma ideia do que a empresa ela é capaz de fazer, ou quais são os valores, ou com que ela, com quais tipos de ideia ela se conecta, fica mais fácil da gente trabalhar. Porém, eu acho que aí que está o segredo, você entender realmente qual que é o seu público e como o seu público pensa. Porque senão você vai pegar uma ideia que foi jogada no vende-se de forma isolada, com uma técnica de forma 1, 2, 3, 4, e você vai querer aplicar isso ali com uma pessoa que vai te dar 1 minuto de atenção, você não vai conseguir. Então você tem que ir por trás da técnica entender a essência, como no caso do spin, um psicólogo, o que você precisa entender ali? Pô, qual que é a situação desse cara? Se ele tem conexão com o que você vende ou não ali, e gerar consciência de compra nele. Ponto. Você começar pelo fim, enfim. Depende da negociação, não é uma coisa, né, uma relação humana, é uma coisa biológica, não é tão exata. Eles pegam, a gente fala que vende a ciência, teria que ser mais dentro do pé das exatas aí, mas tem uma biologia que está lidando com o ser humano. Então, assim, são mercados, são públicos diferentes, você precisa respeitar o seu público, entender muito bem do seu negócio, para aí sim criar ou então adaptar, fazer benchmark sim, ver como está sendo feito algumas coisas aí fora, mas adaptar para o seu tipo de negócio, para a cultura também que faz sentido para a sua empresa. Porque senão, se você pega aí esse vendedor de mercado, esse cara currículo LinkedIn, e esse cara vai só gerar um resultado muito rápido ali para você, para poder alcançar uma outra empresa, quer usar você ali como um trampolim para uma outra coisa. Então, se você quer, por exemplo, se o seu valor é um bom atendimento ao cliente, você danifica quando você coloca esse tipo de pessoa dentro da empresa. Porque ele não está focado em dar um bom atendimento, ele está focado em só gerar resultado a qualquer preço. Então, tudo depende do que você quer para o seu negócio, formar o seu time de acordo com os valores do seu negócio, adaptar técnicas de fora, mas assim, lapidar e atualizar para o que você precisa, não é pegar, formatar e sair fazendo. Né? Eu sempre falo para os meus sócios aqui, se você tivesse que mandar todo mundo embora e ficar com uma equipe só, qual seria a equipe? Se você não tiver dúvida, é melhor você começar a rever seus conceitos. Porque você só tem que ter gente A, no máximo um B que está aprendendo. Porque se você começar a tolerar gente C, gente D, que geralmente essa galera que é C e D, não é que ele é C e D para tudo. Ele é C e D aqui. Em outro lugar ele pode ser AB. Entendeu? Então, se você não tiver dúvida, se você tivesse que escolher apenas uma equipe e não ficar com dúvida, você pode começar a rever os conceitos ali da sua empresa, né? Exatamente. Assim, quando a gente vai olhar para um ambiente de vendas, não serão todos do seu time de venda que vão atingir metas todos os meses. E é natural que seja assim. Né? É como você falou, essa é a realidade. Então você tem que ter ali pelo menos assim, 80% do seu time atingindo 80% das metas de forma anual. Porque aí dentro desse gap dos 20% você trabalha e aquelas pessoas que de forma linear, de forma mediana, dividindo ali os meses, não consegue chegar, aí você tem que olhar para quem está entregando menos de 80%. Aí você tem um sinal amarelo, mas você precisa olhar para a realidade. Né? Não dá para todo mundo batendo 100% das metas o tempo todo. Isso é uma utopia que, na verdade, você vai ter um turnover alto se você ficar buscando isso o tempo todo. E tem outra situação também que, assim, um cara bateu esse mês, o outro bate o outro. Então, assim, você vai ter... Por isso que tem gestor, né? Senão, não precisaria, né? Os caras, todo mundo bate meta sem ninguém precisar controlar isso, né? Ou estimular com que os caras batam meta, então não precisa de gestor. Então, acho que cada mês ali um cara vai se dar bem. Às vezes o cara tá com um probleminha pessoal, o outro, enfim, tá querendo uma comissão maior, né? Tá dando um gás naquele mês. Então, acho que nunca é uma jornada linear, né? É sempre aleatório o negócio ali. Não, faz parte, assim, por isso que essa é a grande dificuldade do ambiente de vendas, assim, ele é o mais aleatório de todos, né? Você precisa empregar muita energia para lutar contra essa aleatoriedade, não o tempo todo do cliente, né? Nós brigamos com alguns concorrentes, meu principal concorrente é 1,7 bilhão de capital social, é um dos grandes, então assim, uma empresa do interior de São Paulo, brigando com esse tipo de player grande, pressionado por preço, por tempo, porque eu lido com muito importador no nosso mercado e eu preciso fabricar meu equipamento.
E tudo isso precisando gerenciar o humor do time, né? Então, assim, a liderança é exatamente esse papel. Não é vender. Então, esse é um problema que as empresas eu percebo, assim. Coloca a liderança de vendas para vender. Escolhe o melhor vendedor, transforma em líder e faz esse cara continuar vendendo. Na verdade, 80% do tempo de um gerente de vendas é cuidando do time comercial. 20% talvez vendendo grandes contas, um apoio a algum cliente. Mas 80% do time é fazendo com que os vendedores vendam da melhor forma possível, entendendo se ele está com alguma dificuldade, manobrando bem a carteira, né? O mês passado eu tive um exemplo clássico disso. Nós conseguimos atingir o resultado, porém sem um grande resultado de uma carteira de vendas que sempre respondeu bem dentro da meta. Porém, eu tive um grande resultado de uma carteira que tinha acabado de começar. A gente redividiu e funcionou muito bem. Então, às vezes, você precisa também saber a hora de abrir mão de algumas coisas e mudar, né? Esse é um ponto importante também da liderança. Até na disciplina ali de administração, né? A gente tem um conjunto de metas, todo mundo tem meta e tal. Acho que como deve ser, né? Mas tem muita empresa que não tem, né? Você olha. Por mais estranho que seja isso. Como não? Você contratou o cara o cara não tem nem job description. Você fala, mas esse cara que faz o quê? Ele vai fazendo o que nós vamos pedindo. Então, tipo, enfim. E em determinado momento, o gestor tinha algumas metas individuais. E aí a gente começou a olhar que em algumas situações, não em todas, o cara pedalava mais para bater as metas individuais do que a meta de equipe. Aí eu falei, cara, tira as individuais. A sua meta é o conjunto da meta dos liderados. Aumentou, melhorou assim, da água para o vinho. Porque aí o cara começou realmente a desenvolver equipe. Então, e no começo também eu coloquei, você tem que fazer tantos treinamentos, você tem que fazer não sei o quê. Aí vi que engessou, eu falei, é o seguinte, você precisa bater com a equipe essa meta, não interessa o que você vai fazer. Não quero ver o santo, quero ver o milagre. Porra, melhorou de um jeito, cara. E assim, a criatividade das pessoas desenvolverem treinamentos, sistemas, trazer novidade. Então cada departamento virou meio que uma empresa à parte, uma fazendo benchmark com a outra. Mudou drasticamente. Mas isso, Adriano, é uma questão também do que a gente falou agora há pouco dos treinamentos, né? Você vai para esses treinamentos, escuta algumas coisas e chega querendo implantar, sendo que algumas dessas empresas têm Foi exatamente isso. Departamentos específicos que cuidam, por exemplo, de indicadores. E você na sua empresa não tem sequer um assistente para cuidar de indicadores, aí engessa o vendedor ou a sua liderança em gerar indicadores, controlar indicadores pessoais, coletivos. Então, por exemplo, eu não tenho indicadores pessoais, é só os coletivos. E dentro da minha equipe comercial, eu tenho um indicador coletivo e indicadores individuais. Mas, assim, indicadores individuais de processo também é uma coisa importante. As pessoas focam muito no resultado, esquecem dos processos. É legal ter alguns indicadores que cuidem do processo. Para que você tenha um bom desempenho aqui em marketing, tem que se cumprir essa jornada aqui. Então, às vezes, os indicadores que interessam estão aqui, não lá no resultado de faturamento. Então, eu vejo muita empresa errando nisso também. Coloca só no resultado. É X milhões o resultado, chegou aqui do jeito que chegou, não importa. O jeito que chegou importa, para que você consiga chegar sempre. Isso é uma diferença também. E aí, na disciplina de vendas, né? A gente vê que teve uma metodologia, um livro, que é o Receita Previsível, que ele basicamente norteou todas as startups e as empresas grandes começaram a ter crise de meia-idade e começaram a copiar o modelo das startups, mas com um transatlântico para guiar. O quanto que isso foi bom e o quanto que foi ruim, essa receita previsível e as pessoas tentando adequar peças quadradas em buracos redondos. Uma ótima pergunta essa, Adriano. Eu acho, assim, como é a visão sumária da internet? A internet, tem um monte de gente que usa a internet para cometer crime, mas tem um monte de gente que usa para boas soluções. Acho que é a mesma didática aí. A Receita Previsível trouxe uma visão sobre um tipo de negócio de tecnologia, né, o SaaS e tal, que foi muito bem-vinda, porém, ressalvas para o seu tipo de negócio, com quem você vai falar, o jeito que você vai fazer.
Então, as pessoas que não conseguem enxergar isso vão acabar tendo esse tipo de dificuldade, como eu também tive. Esteve na cabeceira da minha cama o Receita Previsível por um tempo, vi e tal, poxa, precisamos crescer receita, esse é o caminho. Depois você começa a ver que, pô, não é bem assim. Realmente, o tipo de serviço, com quem você vai falar, seu mercado é mais limitado, mais nichado, talvez não funcione bem assim. E então, a frustração, né? Você fala, frustração. Caramba, acho que eu sou burro, incompetente, eu não comigo, consigo né? fazer. Não, mas assim, é natural que chegue esse tipo de raciocínio pra gente, mas é porque vende-se como uma verdade máxima e absoluta, né? Essas coisas é como moda, né? Moda resgata coisas antigas, fala que agora é isso que tá valendo, o que você falou, né? Com relação ao brand, né? Pô, agora poucos, o brand não era uma coisa necessária, voltou a ser. Então é como moda, né? As pessoas precisam gerar conteúdo, ainda mais agora, né? O que a gente está fazendo aqui, gerando conteúdo. Só que as pessoas não querem ser redundantes, trazem coisas do passado, surgem novos gurus o tempo todo. Essas pessoas precisam encontrar uma bandeira e colocam aquela bandeira como máxima. E às vezes eu percebo assim, as pessoas numa certa zona de mediocridade, né? Sem levar assim em conta a opinião, não tem formação de opinião, o que as pessoas falam, elas seguem. E acaba gerando esse tipo de situação, onde uma coisa que vem de fora ou que é trazida como novidade vira a verdade, né? Bem assim, cada mercado, cada realidade é uma coisa. Eu tenho até a questão que eu sempre digo, né? Eu copio, eu assisto o Pânico, sabe? O Pânico na TV lá e no rádio. Então eu vejo quase todo dia à noite lavando louça. E o Emílio lá tem uma coisa que ele traz, que ele fala que burro sim, desonesto jamais. Então eu tenho uma questão, às vezes, quando eu vou vender e vou promover a agência, e muitas vezes que a gente está vendendo, o cara fala assim, então se eu fizer isso aqui e tal, não sei o que, eu vou vender muito. Aí eu falo, não é bem assim, cara. O marketing vai ajudar você a promover o seu serviço, o seu produto. A gente vai colocar você na linha do pênalti. Agora vender é o vendedor. E aí isso aqui não vai vender sozinho. E aí eu percebo que às vezes eu murcho algumas negociações. Porque se eu falasse pro cara, não, vai vender pra caramba, o contrato entrava. Mas aí como é que eu fico? A hora que o cara falar, não, você falou pra mim isso, isso e isso. E eu vejo que tem gente, cara, que não tem o menor pudor. O cara bota o contrato pra dentro, uma multa e dane-se. Se o cara vai falar, ele fala, não, eu falei, mas cada caso é um caso. Tipo, então, assim, eu não consigo ter esse nível, sabe? Do tipo, colocar pra dentro, saber que vai dar problema e que alguém vai me cobrar por algo que eu falei. Né? E eu vejo que esses caras, tipo, não vou fulanizar, mas eu vejo que alguns caras, o cara vai lá e vende a qualquer custo e se falar depois enfim, que era diferente a história, o cara muda de história. Isso você acha que ajuda a levar uma má reputação para a galera de vendas? Não, sem dúvida, né? Não, é bom. Não. Assim, o que eu falei com relação ao treinamento, né? Assim, você, vou lá, faço e processo, assim, vai empilhando as coisas, não é bem assim. Na realidade, você tem essa questão da ética, saber quem é o seu mercado, o tamanho do seu mercado, de fato, para você não fazer esse tipo de coisa, porque você quer ter um negócio longevo. Se você fizer tiver esse tipo de comportamento, só que você tem que inovar, né? Então, assim, não dá para ficar no mesmo lugar. Por exemplo, esse caso, né? Pô, tô levando a situação para o cliente e o cliente já está achando que vai vender mais. Pô, de repente entender como é o departamento comercial do cliente, entregar a sua proposta com um pequeno olhar do departamento comercial e combinar as coisas, pode ser um diferencial. Uhum. Então, ali a gente tem muito isso também, né? Assim, eu olho para o projeto do cliente e poxa, para atender a norma, talvez seja legal você fazer isso. Já não dá mais só para vender. Você tem que ser consultor do cliente. A venda consultiva. Exatamente. No meu caso, lá na Ilumac, a gente tem o que a gente chama de vendas complexas, né? É um produto muito técnico, tem questão de tensão, compatibilidade com uma série de coisas, tem que cumprir algumas normas, o fabricante tem uma norma, o instalador tem uma outra norma, as normas elas são também verificadas isso por estado, tem um órgão fiscalizador que é o Corpo de Bombeiros, então o cliente ele fica perdido no meio disso tudo, escutando uma série de vozes e tudo mais, o vendedor do outro lado, às vezes sem esse contexto ético, mas eu não posso deixar isso guiar o nosso trabalho, a gente precisa entender o que é o valor, o que é o essencial para a empresa,
ficar em cima disso, o que você falou, pô, percebeu que é aquilo que vale a pena para você, não sair disso, construir assim, uma série de valores, uma casca ali no entorno, para você poder seguir preservando isso, porque senão você não vai parar de pé, você vai começar a modular o seu comportamento, o cliente vai perceber, a reputação vai chegar, e ou você vai ter que perder valor, começar a fazer preço para pegar qualquer negócio, fazer o preço ser a sua reputação, mas logo você não vai parar de pé, você fecha as portas. Né? O cara tem que imaginar uma visão, ter uma visão um pouco mais a longo prazo, Sem né? dúvida. Ver que ele precisa se manter no jogo. Tem até o Simon Sinek, né? Que é o jogo do infinito. Que fala que quem ganha não é quem... Muitas vezes não é quem é melhor, é quem se mantém jogando. Sim, e assim, dentro do próprio Simon Sinek, é o que ele fala com relação ao porquê. Pô, qual que é o seu porquê? Qual que é o grande lance do seu negócio? O que você vai fazer? Que diferencial você vai entregar para o seu cliente? E ficar em cima disso, né? Se deixar ir para o preço, se você começar a oscilar um pouco nisso, você vai perder características importantes da sua marca. E aí fica difícil até uma agência te ajudar nisso, porque cada hora você se comporta de um jeito com outra empresa. Isso é péssimo. Eu falo que o branding esquizofrênico. Né? O cara não sabe quem é, não sabe para onde vai. Então, isso é terrível para vocês, isso. É bem complicado, porque você tem que... Eu falo que você tem que amolar o facão para sair limpando a área, né? Você não conseguir amolar o facão, não sabe nem que facão que você vai, você fala, esse aqui é esse menor, esse maior, fala, putz, aí fica difícil, hein? Vamos no médio. Então você tem que começar a guiar esse tipo de situação, né? Não, sem dúvida, assim, é o que a gente está falando, assim, não dá para deixar mais o cliente desassistido, né? Você precisa realmente pegar na mão, né? Hoje o cliente tem muita opção, o poder da compra foi invertido, né? Antigamente ficava na mão do vendedor, que detinha todas as informações, isso já mudou faz muito tempo, os canais estão mudando também, né? É da indústria para o consumidor final, aqueles canais mais tradicionais, as linhas tradicionais de comunicação com os clientes, a coisa já está mais assim, o cliente precisa ter o produto na mão, ele precisa ter contato, mais experiências. Então, dentro desse universo todo, você tem que, assim, o ecossistema, né? Eu falo muito isso o tempo todo lá. A gente tem que construir um ecossistema para manter o cliente preso ali dentro, não de forma arbitrária, uma coisa de cadeado. Eu falo isso muito sempre para o cliente também. Eu falo, eu quero que você nos escolha como a marca principal do seu negócio, ou sempre comprando. Eu não quero estar por um contrato. Então, a gente tem pouquíssimos clientes que têm algum tipo de relação de contrato. Na realidade, todos os clientes estão abertos a comprar a marca que ele preferir, e os que compram o nosso produto é porque eles realmente preferem em função dos valores, não o valor monetário, mas os valores da marca, que a marca entrega para ele. Perfeito. Cara, o que a Ilomac faz? Dá um panorama geral para a gente. E qual que é o seu método de vendas? O que você pegou de cada coisa que você já viu, lá do Vence, lá da engenharia de vendas, da sua própria experiência, e o que funciona para você? Primeiro, o que a Ilomac faz e qual o método que funciona para você? O método Evandro. Método Monitor Vendas. Monitor Vendas. Vou criar meu curso aqui. Na realidade, assim, a Ilomac, né? São 26 anos de história que nós vamos completar agora em outubro, na verdade, dentro do segmento de segurança contra incêndio e luz de emergência. Que dia que é? Eu acho que é no dia 28 de outubro, se eu não me engano. Ah, tá. No dia 9 é meu aniversário. Seu aniversário? Achei que ia bater, hein? Dia 28 de outubro. Inclusive, nós vamos ter uma participação numa feira internacional agora em outubro também. Vamos apresentar algumas novidades e também aniversariar 26 anos de história. A empresa ela é conhecida pela parte de detecção e alarme contra incêndio, então detectores de fumaça, centrais, os acionadores, e também a parte de luz de emergência, que é por onde a empresa nasceu, né? O nome Ilomac vem daí, é a parte de iluminação de emergência, mas hoje o carro-chefe virou o alarme de incêndio. Nós somos uma das pouquíssimas empresas que realmente fabrica isso no Brasil, de ponta a ponta, né? Do projeto, execução até entrega ao cliente. Poucas empresas realmente fabricam esse equipamento no Brasil. Estamos buscando certificações, elevar o nível do produto também e assim, por consequência, do mercado. E com relação a vendas, assim, eu entendi que venda consultiva, como é o nosso caso, você tem que se colocar numa posição de consultor do cliente. Então, assim, tá sempre renovando o conhecimento do vendedor com relação ao produto, entender muito bem o mercado e, no meu caso ali, entendendo o mercado de alarme contra incêndio, poxa, tem uma norma, o cliente, olhando na posição do cliente, tendo empatia com o cliente, ele precisa entender da norma, é uma NBR 17240 que fala como ele deve instalar e projetar.
Aí tem uma norma do bombeiro do estado dele falando como ele deve fazer, se ele tem que ter alguma certificação ou não. Tem que ter uma norma projetista, tem que ter uma norma de instalações de média e alta tensão. Eu falei, poxa, o cara tem muita coisa que aprender. Então eu preciso tirar esse tipo de trabalho das costas dele. Então a gente focou muito em dar suporte ao cliente. Então eu tenho um departamento que faz uma pré-venda e um departamento bem completo, que hoje, graças a Deus, a gente é muito reconhecido por isso, de pós-venda. Então, com relação à técnica de venda, não vou nem dizer isso, mas a estrutura de venda. A estrutura de venda, Evandro, é essa estrutura. Você pega na mão do cliente e acompanha o cliente até o final. E assim, com comprometimento mesmo. Acho que aí que está a grande diferença. Não ficar só no boca a boca, não vou te acompanhar, vou fazer, não. É garantir e deixar evidências para ele de que você vai entregar o melhor atendimento possível. Acho que venda hoje é isso, você tem que garantir que você vai fazer o melhor atendimento. Você tem que ter o melhor atendimento do mercado e não pode ser uma coisa que você verbaliza. Você tem que conseguir que o cliente verbalize. Quando você chega nesse ponto, acho que isso é o melhor cenário possível. Vocês fazem prospecção também ou não? Temos prospecção também. É uma área menor do meu departamento comercial, mais recente inclusive também. Mas não tem como, né? A gente precisa renovar a carteira de clientes e de forma ativa, né? Então, eu também invisto em tráfego para assim, criar atalhos para o cliente que tem essa demanda na mesa dele no momento, cliente que só ouviu falar, mas precisa conhecer mais um pouquinho. Então, a gente cria um cenário para o cliente ser atraído para nos conhecer. E também tem a prospecção 100% fria, né? Aquele cliente que até então não estava pesquisando nada, mas que futuramente pode ter uma demanda. A gente precisa chegar também a nos apresentar para esse cliente, porque a gente entende que tem um produto de valor e consegue atender. Né? Perfeito. Cara, queria agradecer sua participação. Passou um pouquinho rápido, né? O papo tava bom. Deixar a gente ficar 2-3 dias conversando aqui. Assunto que não falta, né? Venda é uma coisa universal, né? E para finalizar, eu queria que você deixasse seus contatos. Como é que faz para as pessoas te encontrarem e encontrarem a Ilumac? A Ilumac é muito forte e ativa nas redes sociais, então acho que o melhor canal para todos conhecerem o nosso trabalho é no www.ilumac.com.br, que é o nosso site, está atualizado com toda a documentação técnica de produto, nas redes sociais, né? Ilumac EC no Instagram, no YouTube também, a gente passou a colocar muita coisa no YouTube, muito conteúdo técnico dos produtos, alguns vídeos, a gente criou até uma pequena série, né? Uma minissérie ali para ajudar os instaladores de uma forma um pouquinho mais lúdica, né? Criando personagens, a entender os erros de instalação. Então a Ilumac se preocupa muito em levar esse conteúdo com várias linguagens diferentes para tentar chegar a todos, né? Então, todas as grandes plataformas vai ter conteúdo da Ilumac, é só se conectar com a gente lá. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Eu vou aproveitar e também, eu sempre esqueço essa parte, de pedir para as pessoas se inscreverem no canal do Beats Podcast. E a Beats também está nas outras redes sociais, como beats.digital. E aproveita, me segue lá também. Eu estou como Adriano Klump. O Klump é complicado, eu vou soletrar. É KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima e valeu!